Que alegria poder estar aqui com vocês nesta manhã, na cidade de Serra, e poder conhecer esta família de Deus, estar aqui com o pastor Altamir, um grande prazer, o pastor Robson e todos os demais, e ver que aqui também tem uma igreja que é interessada em escola dominical, que aprecia a palavra de Deus e valoriza a palavra de Deus. E nós queremos aqui juntos compartilhar alguma coisa de Deus e aprendermos juntos e caminharmos juntos nesse trabalho tão importante que é a escola bíblica dominical. Eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro aos Hebreus, na epístola aos Hebreus, no capítulo 9, vamos ver aqui alguns versículos, capítulo 9 e o versículo 15. Que diz assim, o tema do trabalho, os irmãos já leram, né, é o legado da cruz, e o cristão atual, né, e nós vamos ver algumas coisas que a palavra do Senhor diz sobre o legado da cruz. 9:15 de Hebreus. Por isso mesmo ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Porque onde há testemunho é necessário que intervenha a morte do testador, pois o testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, porque, havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei a todo o povo, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água e lã tinta de escarlate e sopo, e aspergiu não só o próprio livro, como também todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para vós outros. E agora, eu peço que os irmãos vão lá para o capítulo 10, que diz assim: ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, perpetuamente eles oferecem. Doutra sorte não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, nesses sacrifícios faça recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que sangue de touros e de bodes remova pecados. E agora ainda 10 e 19, que diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e lavado o corpo com água pura, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Amém. Eu quero falar para os irmãos, dividir a reflexão nossa em 3 partes, visto que nós falaremos agora de manhã, à tarde e também amanhã pela manhã. Agora pela manhã eu gostaria de falar sobre a centralidade da cruz e mostrar, através de alguns textos bíblicos, como
a cruz é importante para nós cristãos. Hoje à tarde eu vou falar sobre a negação da cruz e traçar, digamos, alguns problemas que a gente pode ter em relação à compreensão da cruz de Cristo. E amanhã pela manhã eu estarei falando para os irmãos as consequências práticas na vida do cristão do que significa a cruz de Cristo. 10? Tá. Então, agora pela manhã nós falaremos sobre a centralidade da cruz. Quando Adão e Eva pecaram lá no jardim do Éden e que perderam todos os privilégios daquele acesso maravilhoso que eles tinham com Deus, aquela comunhão perfeita com Deus, o fluir constante do amor de Deus sobre a vida deles, todas as delícias que haviam ali no jardim. Obrigado. Ali no jardim, e eles vieram a perder essas coisas todas por causa do pecado. Instalou-se no coração do ser humano um grito que se arrasta por toda a existência humana. Todos os seres humanos, eles, de alguma ou de outra maneira, eles expressam esse grito dentro de si, um clamor, um desejo. E esse desejo é: um preço precisa ser pago. Ou seja, como o pecado havia separado o homem e a mulher de Deus, a partir disso, o desejo que há dentro do coração do ser humano, pela presença de Deus novamente, faz com que a culpa do pecado dentro do coração do ser humano clame dessa maneira: um preço precisa ser pago. Por isso, desde os tempos mais remotos, desde o homem que morava nas cavernas, né, que não tinha todas as tecnologias que a gente tem hoje, desde que o homem era um ser ainda que estava buscando o desenvolvimento da agricultura e todas as demais coisas, ou seja, desde sempre há no coração do ser humano essa necessidade de aplacar esta culpa. E por isso, desde sempre, a raça humana teve que lidar com um negócio que se chama religião. E a religião, ela sempre provê o sacerdote que intermedia entre Deus e os homens, o sacrifício e a oferta. Isso desde tempos mais remotos e mais antigos. Foi exatamente por isso que, quando Adão e Eva pecaram lá no jardim do Éden, a primeira providência que eles fizeram foi o quê? Foi cozer folha de figos para esconder-se de Deus. E logo em seguida, Deus, para aplacar esta culpa do ser humano, em vez de deixar o homem e a mulher cobertos por folhas de figo,
Deus lhes proveu o quê? Deus próprio matou um animal, e com a pele desse animal, então, ele cobriu a vergonha que Adão e Eva estavam sentindo por causa do pecado. O que significam essas folhas de figo que Adão e Eva pegaram e tentaram cobrir a vergonha deles? São os métodos humanos de conseguir aplacar a culpa do pecado. Eles não se cobriram necessariamente porque eles estavam nus de maneira física. Eles se cobriram porque agora toda a nudez da alma deles estava exposta um diante do outro, e nudez de alma após o pecado significava agora perversidade, maldade, desejos ruins no coração do ser humano, tanto do homem quanto da mulher. E como eles estavam nus, espiritualmente falando, nus um diante do outro, agora eles não podiam mais se conhecer o coração um do outro e ver toda a beleza, toda a pureza que havia no coração um do outro, mas agora também toda a maldade estava ali presente. E para esconderem essa vergonha da maldade, do pecado que estava presente, eles ficaram com receio um do outro e tiveram que cobrir-se, ou esconder-se, ou mascarar-se um para o outro. Foi a primeira vez que a raça humana teve que esconder o seu pecado, teve que usar, digamos assim, uma máscara para que o outro não visse para que um não visse toda a maldade presente no coração um do outro. Ou seja, eles usaram uma maneira provisória, cozendo folhas de figo, para esconderem-se e esconder a maldade um do outro. Quando Deus mata o animal, e com a pele do animal, Deus agora cobre a vergonha deles, Deus está dizendo o seguinte: olha, esse método que vocês usaram para esconderem o pecado, ou para aplacarem a maldade que vocês fizeram, esse método humano que vocês usaram, isso não serve para nada. Vocês não vão dar conta de lidar sozinhos com o problema do pecado. Vocês não vão dar conta de lidar sozinhos com o problema do pecado. Eu, Deus, é que vou resolver o problema do pecado de vocês. Por isso Deus então sacrifica um animal, e o sacrifício desse animal é a primeira vez na Bíblia que começa a apontar para o sacrifício perfeito de Cristo. É como se Deus dissesse assim: olha, vocês estão tentando a maneira humana resolver o problema do pecado, mas eu tenho um método perfeito, completo e final, que um dia o meu filho pagará o preço pelo pecado de vocês, e para apontar para isso, eu hoje estou sacrificando esse animal e cobrindo a vergonha do pecado de vocês, porque o sacrifício desse animal representa o sacrifício perfeito que o meu filho fará na cruz do Calvário. Deus estava querendo dizer com isso que métodos humanos para aplacar a culpa do pecado não são possíveis. Nenhum mérito humano, nenhum trabalho, nenhuma obra, nada que alguém possa fazer ou deixar de fazer é possível para
perdoar pecados, para aplacar essa culpa, esse grito na alma do ser humano que diz: um preço precisa ser pago. E por causa desse clamor na alma humana, um preço precisa ser pago, é que, como eu dizia antes, desde toda a história da humanidade se estabeleceram as religiões baseadas em sacrifícios. Os seres humanos sempre ofereceram sacrifícios para aplacar a ira de Deus ou a ira dos deuses, porque como o pecado também quebrou esse conhecimento perfeito que os seres humanos tinham de Deus, a raça humana começou a se depravar e a trocar o Deus verdadeiro por deuses falsos, achando que aqueles deuses falsos dariam conta de perdoar os pecados deles. Então, por isso, desde sempre, os seres humanos estão fazendo sacrifícios, oferecendo animais, e alguns casos chegaram de maneira tão grave que as pessoas ofereceram até mesmo seres humanos para aplacar esse grito no interior deles que diz: um preço precisa ser pago. E talvez nesse oferecimento de pessoas, algumas pessoas ofereceram seus filhos. Por exemplo, existem casos bíblicos, de que até mesmo o povo de Israel estava oferecendo seus filhos a um deus chamado Moloque. Talvez isso tenha também a ver com essa necessidade de que um ser humano tivesse que pagar este preço pelo pecado humano. Claro, de uma maneira abominável. Deus nunca pediu isso. Deus nunca pediu que se oferecessem seres humanos, porque Ele próprio deu o seu Filho, para que nós não precisássemos fazer tamanha atrocidade. Ele próprio deu o seu Filho para perdoar os pecados e para tirar essa culpa dentro do coração do ser humano, e esse clamor: um preço precisa ser pago. E por isso vários sistemas de sacrifício, de oferta, durante toda a raça humana foram inventados, e alguns deles muito interessantes, que parece que tem a ver com esse grito, com esse clamor dentro do coração humano, de que Deus de fato um dia resolveria o problema do pecado humano. Uma vez eu vi uma história ali sobre uma história de uma tribo que vivia lá no norte da Rússia, um lugar bastante frio, e eles, uma vez por ano, eles pegavam uma ovelha, fincavam ela na ponta de uma estaca bem grande, fincavam aquela estaca na terra, e aquele cordeiro ficava lá na ponta da estaca até morrer. E eles diziam que esse sacrifício era o sacrifício que perdoava o pecado deles e aplacava a ira do Deus a qual eles serviam. E quando eu li sobre essa história, imediatamente me remeteu a essa necessidade que o ser humano tem de oferecer um sacrifício, e ao mesmo tempo talvez um carimbo que Deus tenha colocado no coração do ser humano, de que o Cordeiro de Deus tiraria o pecado do mundo. Por isso, sempre que nós pregamos o Evangelho de Cristo,
Sempre que nós pregamos o Evangelho de Cristo e mostramos e apontamos o caminho da salvação, o caminho da cruz, do sacrifício de Cristo na cruz, as pessoas estão ainda sendo salvas e serão salvas, e nós fomos salvos, e muita gente já foi salva, milhões e milhões e milhões de pessoas estão sendo salvas. Por quê? Porque o sacrifício perfeito, completo de Jesus foi feito na cruz do Calvário, para que esse grito, esse clamor dentro da alma humana fosse silenciado, digamos assim, através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E para ilustrar o que eu estou dizendo, talvez os irmãos já tenham visto isso, né? Mas eu vou aqui demonstrar numa folha de papel, ilustrando isso que eu estou dizendo de um outro jeito. O ser humano, quando Deus o fez, era assim, né? Era uma folha em branco. Tem uma caneta aí? O ser humano era, obrigado, era uma folha em branco, assim, né? Não havia mancha, não havia absolutamente nada aqui. Deus o fez, não tinha história. Deus o fez puro, limpo, sem nenhum pecado. Mas o homem pecou, certo? Então, quando o homem pecou, ficou uma coisa feia, né? Tudo borrado, né? Vocês olham para isso aqui e reconhecem que o pastor Clayton não sabe desenhar mesmo, e não sabe mesmo porque isso aqui é para simbolizar confusão, pecado, né? Ninguém não consegue definir nada aqui, porque é exatamente assim que o pecado deixou o ser humano, né? Deixou todo confuso, todo cheio de rabiscos, todo feio mesmo. No pecado o ser humano é feio. Mas todos nós um dia nascemos e sonhamos. E fizemos muitos projetos, né? Aqui eu fiz uma casa. Essa casa ela simboliza que todos nós, né? Nós queremos casar, ou já casamos, temos casa, temos sonhos, estudos, trabalho, uma vida profissional, queremos ter uma família, queremos ter amigos. Só que nada dessas coisas suprem as carências que existem dentro do coração humano. Nada disso consegue aplacar esse clamor que existe dentro do coração humano. Um preço precisa ser pago. E quando a gente descobre que nada disso pode dar certo, a gente faz, alguns que têm mais dinheiro, né, fazem uma outra coisa. O que eles fazem? Eles viajam pelo mundo, né? Achando que as viagens que eles fazem por aí, os sonhos mirabolantes vão dar certo. Pode também representar o uso de coisas ruins também, como drogas, né? e outras coisas mais, a cachaça, enfim, né? várias maneiras que o ser humano encontra para se desviar de Deus.
Até que um dia a pessoa descobre que a única maneira de ela de fato ser feliz de verdade e conseguir aplacar esse clamor, um preço precisa ser pago, que é dentro do coração dela, é olhar para cima, olhar para a cruz de Cristo. E quando a pessoa de Cristo, Deus com sua infinita misericórdia e graça, vem para o coração deste ser humano e muda, transforma, cura, perdoa, traz vida, traz libertação, quando a pessoa olha para Cristo. Aleluia! Porque a única coisa que resolve o problema do ser humano é a cruz de Cristo. Olhando para a cruz de Cristo, nós somos salvos, transformados, temos nova vida. A cruz de Cristo é a centralidade da nossa salvação. Não por causa da cruz em si, porque a cruz em si, ela não representa nada. A cruz de Cristo, ela foi feita de madeira, né? E provavelmente depois de Jesus ter sido morto nela, pode ser que tacaram fogo nela, né? Pode ser que penduraram um outro criminoso nela, né? Tem gente aí que na Idade Média vendia lascas da cruz de Cristo, né? E disseram que venderam tanta lasca da cruz que dava para construir quase uma cidade inteira, né? De tanta lasca de cruz que acharam. Ou seja, virou um fetiche, né? Uma coisa idiota e boba, mas na verdade é o símbolo dessa cruz. É o símbolo, porque nesta cruz o meu e o teu Jesus foi pendurado, o meu e o teu Jesus foi morto. E se o meu e o teu Jesus foi morto nesta cruz, é porque ela é poderosa para nos salvar, como símbolo. Claro que tem gente que a carrega no pescoço, né? Tem gente que faz dela um amuleto de sorte, né? A carrega junto, porque pensam que através dessa cruz eles vão ser livres da morte, ou dos perigos, ou da inveja. Mas essa cruz material, física, ela não serve para nada. Algumas igrejas até a penduram em alguns cantos da igreja como Cristo morto ainda, né? Mas nós sabemos que o nosso Cristo está vivo e ressurreto. Ele vive no nosso coração. Por isso a cruz é apenas um símbolo. E é o símbolo que nos remete à nossa salvação extraordinária, operada por Cristo Jesus na cruz do Calvário. É por esta cruz que eu e você somos e seremos salvos da ira vindoura. É esta cruz que nos garante o descanso que nós temos em Cristo. Mas as consequências desta cruz nós vamos ver amanhã pela manhã. Agora eu quero que os irmãos abram a apostila, e nós vamos ver algumas questões aqui na apostila, na página 4. O texto bíblico que nós lemos lá em Hebreus, ele tem a ver com essa forma que Deus instituiu para que os seres humanos
conseguissem fazer com que esse clamor no coração humano fosse reduzido. Um preço precisa ser pago, né? Então Deus instituiu lá no Antigo Testamento este sacrifício que apontava para Cristo. Então precisava de um animal, que era o sacrifício, precisava de um sacerdote, e precisava de um lugar santo, aonde esse sacrifício fosse oferecido. E era um sistema ritualístico extremamente complicado, porque sempre que alguém errasse, pecasse, ou fizesse alguma coisa que não era correta, essa pessoa teria que levar um animal para que o sacerdote oferecesse lá no altar do holocausto, e os pecados fossem perdoados. E uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no lugar santo dos santos. Primeiro ele matava um animal para expiar a sua própria culpa. Depois ele matava um animal para expiar a culpa do povo de Israel. E um segundo animal, ele colocava a mão sobre a cabeça desse animal, que era um bode. Ele colocava a mão sobre a cabeça desse animal vivo e transferia o pecado do povo também sobre esse animal. Então, os pecados iam sobre esse animal vivo e também sobre o animal morto. O animal morto, que era sacrificado sobre o altar de sacrifício, representava a morte de Jesus na cruz do Calvário, portanto estava apontando para Cristo. Por isso nós já estamos vendo a cruz de Cristo presente desde o Antigo Testamento. Por quê? Todo o Antigo Testamento estava apontando para o sacrifício perfeito que Jesus faria na cruz do Calvário. Então, esse animal morto simbolizava o sacrifício de Cristo. E esse animal vivo, sobre o qual o sacerdote colocava a cabeça e aspergia um pouco do sangue desse animal que estava morto, aspergia sobre a cabeça dele, esse animal era levado para o deserto, para bem longe e solto. Isso significa o quê? A grande misericórdia de Deus em levar para bem longe os pecados do povo. E aquele bode, ele ia para o deserto, e o povo nunca mais via aquele bode, porque ele era solto bem longe. Isso representava então a grande misericórdia de Deus. E o sacerdote pegava o sangue daquele animal que estava sendo oferecido sobre o holocausto, saía do pátio onde era o altar do holocausto, passava pelo lugar santo, onde havia a mesa dos 12 pães da propiciação, o candelabro de ouro, e entrava no Santo dos Santos e aspergia as pontas da arca da aliança que estavam dentro do lugar santo dos santos, uma vez por ano. E o lugar santo dos santos simbolizava nada mais, nada menos que o lugar da presença de Deus. Por isso, só podia entrar uma vez por ano, e o sacerdote teria que ter oferecido sacrifícios pelos seus pecados primeiro, senão ele morreria lá dentro. E o medo de morrer era tão grande
que amarrava-se uma corda em volta da barriga do sumo sacerdote e colocava-se sinos na bainha da sua roupa, porque se ele parasse de mexer, né, se as campainhas parassem de fazer barulho, sabia-se que o sumo sacerdote estava morto. Então eles puxavam pela corda. Diz a tradição judaica que nunca nenhum sumo sacerdote morreu dentro do lugar santo dos santos. Mas como assim? Quer dizer que eles nunca tiveram pecados? Não, simbolizava a grande misericórdia de Deus, que não levava em conta os pecados do sumo sacerdote enquanto ele estava oferecendo sacrifícios a Deus no Santo dos Santos. E Jesus, irmãos, ele repetiu esse mesmo sacrifício, mas agora de uma vez por todas, para sempre, o sacrifício completo, perfeito e final. Ele mesmo foi o sacerdote, ele mesmo foi o ofertante, porque ele ofereceu a si mesmo, ele deu-se a si mesmo na cruz, e ele mesmo aspergiu o seu próprio sangue no Santo dos Santos. Por isso o texto de Hebreus que nós lemos diz que Jesus abriu um novo e vivo caminho pelo véu, pelo seu sangue. Ou seja, no momento em que Jesus estava morrendo na cruz do Calvário, né? E Jesus profere 7 frases na cruz, mas não dá tempo de a gente falar sobre as 7 frases, e tem gente que acha também vários momentos importantes em que Jesus estava na cruz, mas um dos momentos importantes foi quando Jesus dá o brado lá na cruz: está consumado. O véu do templo, aquele véu no qual o sumo sacerdote tinha que passar para entrar no Santo dos Santos. E quando a Bíblia fala a palavra véu, né, dá uma ideia de que é uma coisa muito fina, mas na verdade era uma cortina bastante grossa, né, feita com peles de animais e com outros tecidos finos, costurados com fios de prata e de ouro. Portanto, era um tecido muito duro, né? Tinha que ser uma navalha muito bem afiada para conseguir cortar aquela cortina, aquele pano grosso que separava o lugar santo do Santo dos Santos, que é onde o sumo sacerdote, uma vez por ano, aspergia o sangue, simbolizando que Deus estava perdoando os pecados do povo. Jesus, quando bradou na cruz do Calvário, está consumado, a Bíblia diz que aquele véu grosso do templo, ele se rasgou de alto a baixo. Ou seja, agora não era mais apenas o sumo sacerdote que poderia entrar naquele lugar santo dos santos. Com sua morte, Jesus, de uma vez por todas, está dizendo: agora o acesso ao meu Pai, o acesso a Deus está aberto para qualquer pessoa. Não existem mais restrições, não precisa mais de nada para entrar na presença de Deus, porque o véu, a cortina foi rasgada. Por isso Hebreus está dizendo que Jesus abriu para nós um novo e vivo caminho, ou seja, todos nós podemos entrar na presença de Deus com
confiança, porque os nossos pecados foram perdoados por Jesus na cruz do Calvário, e Ele nos concedeu pleno, completo e perfeito acesso para o Pai. Não é preciso mais pagar sacrifício de animais, não é preciso mais matar bicho, não é preciso mais nenhum ritual, nada mais é preciso, basta que eu queira estar com o Pai, porque Ele perdoou os meus pecados, Ele me limpou, Ele me purificou e me permitiu ter completo acesso à presença do Pai. Que extraordinário isso, irmãos! Por causa disso, a cruz de Cristo é para nós um legado extraordinário. Nós temos dificuldades para compreender a grandeza da cruz de Cristo, da obra de Cristo por nós na cruz. À tarde nós vamos ver alguns desses problemas que a gente tem, ou algumas dessas dificuldades que nós temos para entender a grandeza da cruz de Cristo. Lá na página 4 da apostila, nós já falamos um pouco sobre isso. Em quase todo o Novo Testamento, a centralidade da cruz é clara. 1/3 dos evangelhos sinóticos se ocupa com a morte de Cristo. Evangelhos sinóticos são Mateus, Marcos e Lucas, Ou seja, 1/3 de tudo que Mateus, Marcos e Lucas escreveram tem a ver com a morte, com a cruz de Cristo. Jesus está indo para a cruz, e boa parte dos evangelhos, eles contam especialmente o percurso da última vez que Jesus está indo para Jerusalém na Páscoa, e ele será morto. Talvez amanhã pela manhã a gente fale alguma coisa sobre esse percurso que Jesus faz para ser morto. E a metade do Evangelho de João, então 1/3 dos sinóticos e a metade do Evangelho de João, está se falando sobre a morte de Jesus na cruz. Tamanha é a importância, é a centralidade da cruz de Jesus nos escritos do Novo Testamento. Os autores das epístolas também dão uma grande importância à cruz de Cristo. Paulo disse que seu evangelho era nada mais, nada menos do que a mensagem da cruz. Seu ministério era como a pregação de Cristo crucificado, lá em 1 Coríntios 1:23. O batismo era como a iniciação da sua morte, e a ceia do Senhor como uma proclamação da morte do Senhor. Por causa disso que Jesus disse assim: fazei isto o quê? A participação da ceia, os elementos do pão e do vinho. Fazei isto em memória de mim, até que eu venha. Tamanha era a importância da cruz de Cristo. Ou seja, nós constantemente, através da ceia do Senhor, nós estamos lembrando aquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Pelo que a ceia do Senhor nada mais é do que nós olharmos para trás e vermos o grande sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário, e o que esse sacrifício representa para nós hoje, e o que esse sacrifício representará para nós no amanhã. O que o sacrifício de Jesus representa para nós no amanhã? Significa que para sempre
e todo sempre e toda a eternidade, pelos séculos dos séculos, nós estaremos para sempre com Cristo, morando com Cristo, porque a cruz de Cristo é que me proporciona essa capacidade, ou esse presente de um dia estar para sempre com Ele, naquele lugar tão especial. Paulo estava decidido a renunciar à sabedoria do mundo, e em vez dela a nada conhecer entre eles, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E lá em 1 Coríntios 15, está dizendo assim, está lá na página 4 da apostila: porque primeiramente vos entreguei o que também vos recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado, que foi ressuscitado ao terceiro dia, segundo as Escrituras. A epístola aos Romanos se ocupa de explicar os efeitos de sua morte e ressurreição, que opera mediante a redenção que há em Cristo Jesus, de quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé. Paulo também diz que nós somos justificados pelo seu sangue e reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho. Para Paulo, a mensagem da cruz era tão importante que chega a se vangloriar exclusivamente nela. Ele diz: eu me glorio na cruz de Cristo, ou seja, eu tenho orgulho da cruz de Cristo. Mas como assim? Como Paulo pode ter orgulho da cruz de Cristo? Talvez hoje em dia, né, com toda essa, com todo esse talismã que a gente usa em relação à cruz, talvez a gente não tenha ideia do que simbolizava a cruz naquela época, né? Cruz era um instrumento de morte e de martírio para os mais miseráveis criminosos que havia naquela época. Eram criminosos tipo aquele cara que esses dias matou mais de 30 pessoas nos Estados Unidos, né? E essa pessoa é um criminoso horrível, terrível, né? Ninguém quer estar perto de um criminoso desse, porque de fato ele fez uma coisa abominável, e era esse tipo de pessoa que eles colocavam na cruz, os mais terríveis. Por isso, Paulo disse também que a cruz era símbolo de vergonha e dor, porque as pessoas que morriam na cruz, todo mundo sabia que a pessoa que estava indo para a cruz era um miserável, uma pessoa que não era digna de nada, de nenhuma um valor, era a pessoa mais miserável que poderia ter, a pessoa que estava indo para a cruz. Era sinônimo de vergonha terrível, inimaginável o que simbolizava aquela cruz, tanto para os romanos quanto para os judeus. Tanto é que a Bíblia diz que toda pessoa que morresse na cruz era o quê? Maldito. Ou seja, a pessoa não tinha valor algum, era simplesmente uma pessoa abominável, detestável. E Jesus,
morre nesta cruz. Portanto, Jesus se tornou detestável, abominável, desprezível. Jesus se tornou no pior ser humano possível, na escória humana mais terrível, inimaginável. Jesus se tornou assim por mim e por ti, para representar quão terrível é o nosso pecado e a condição humana diante de Deus. Não tem solução, não tem jeito, porque é algo simplesmente inominável, né? E é justamente isso que acontece com Jesus. Ele se torna o ser humano mais miserável, o mais detestável, o mais vergonhoso, simplesmente para levar sobre mim, aliás, para levar sobre ele a minha e a tua culpa, só por causa disso. Ou seja, era o castigo dos bandidos mais terríveis que haviam. Por isso é que Paulo diz: eu me glorio na cruz de Cristo. A única coisa que o crente pode se gloriar mesmo é na cruz de Cristo, porque é nessa cruz que nós fomos salvos e perdoados, é nessa cruz que nós fomos resgatados, é essa cruz que me torna digno diante de Deus, é essa cruz que me aproxima de Deus, é essa cruz que traz paz ao meu coração, que traz vida, que traz redenção, cura, restauração, que me leva para o céu. Por isso Paulo disse: eu me glorio nesta cruz, porque não há nada no qual eu possa me gloriar a não ser na cruz de Cristo. Os meus méritos, os meus esforços, o meu trabalho, não posso me gloriar nisso. Os meus títulos, os meus cargos, as minhas posições, os meus estudos, o meu mestrado, o meu doutorado, as minhas 2 faculdades, não posso me gloriar nisso. A única coisa na qual posso me gloriar é na cruz de Cristo, só na cruz de Cristo. Por isso que Paulo disse: eu me glorio na cruz de Cristo. E agora estou me gloriando do meu nariz que está sangrando aqui, né? Talvez o irmão me arrume um papelzinho para colocar aqui. Para Paulo, a mensagem da cruz, era tão importante que chega a se vangloriar exclusivamente nela. Paulo chega a afirmar que sem ressurreição é vã a nossa pregação e a nossa fé. Este é o exemplo a ser seguido, pois é o âmago do Evangelho. A ênfase no querigma do Novo Testamento é na morte vicária do Salvador pelos pecados do mundo. Então, todo o Novo Testamento está muito claro de que a morte de Jesus é um evento central. Obrigado. A morte de Cristo é um evento central na história humana. Pedro, vamos para o que o apóstolo Pedro diz. Pedro, da mesma forma, inicia sua primeira carta dizendo que seus leitores foram aspergidos pelo sangue de Jesus Cristo. Ele lembra que o preço da redenção não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro,
mas com o precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. E Pedro ainda diz, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, e que Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Nas cartas de João, a mesma coisa, se vê a encarnação como possuindo uma vista para expiação. Deus enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados, cujo sangue nos purifica de todo pecado. A superioridade da oferta e sacerdócio de Cristo estão em evidência na epístola aos Hebreus, que chama Jesus como o grande sumo sacerdote. É incomparavelmente superior ao ministério levítico, né, que nós já falamos aqui um pouco hoje. O sangue que ele derramou não foi de bodes ou de bezerros, mas o seu próprio sangue, pelo qual fez um sacrifício eterno pelos pecados, e assim obteve uma redenção eterna, estabelecendo uma aliança eterna. Como é importante o sacrifício de Cristo, como ele é infinitamente superior, como ele é incomparável em relação aos animais, né, e todo aquele ritual que havia na antiga aliança, né? O autor aos Hebreus chega a dizer que a obra de Cristo ela é infinitamente superior a qualquer outra coisa, de todas aquelas coisas simbólicas que haviam lá no Antigo Testamento, com todos os rituais, todos os animais que eram oferecidos, todas aquelas coisas. Hebreus diz que a obra de Cristo, a cruz de Cristo, é superior, infinitamente superior a todas essas coisas. O sangue que ele derramou não foi de bodes ou bezerros, mas o seu próprio sangue, e fez um sacrifício eterno pelos pecados, e assim obteve uma redenção eterna e estabeleceu uma aliança eterna. Foi exatamente por causa disso que o autor aos Hebreus disse o quê? Que todo aquele sistema de símbolos, de rituais, de morte de animais, e a própria lei, o autor aos Hebreus diz que aquilo caducou com Cristo, porque quando veio aquilo que é novo, o autor aos Hebreus dizendo assim, quando veio aquilo que é novo, aquilo que é velho ficou ultrapassado, e logicamente ele quer dizer com isso que o novo, que é Cristo, substituiu com perfeição aquilo que era passado, né? aquilo que foi. Portanto, é como se o sacrifício de Cristo, a cruz de Cristo, anulasse tudo aquilo que tinha a ver com todas as ordenanças que havia em torno da lei. Hebreus diz que tudo aquilo ficou caduco, ou seja, aquilo não serve mais, porque agora uma nova lei foi instituída a partir da cruz de Cristo. E que nova lei que é essa? Jesus disse que toda lei se resume numa coisa só, que é o amor, né? Toda lei se resume agora nessa única coisa importante, que é o amor. Portanto, a cruz de Cristo, ela inaugura uma nova fase para a humanidade. A cruz de Cristo significa um antes e um depois, porque antes da cruz de Cristo, a revelação
que o homem tinha de Deus era muito precário, era uma revelação parcial. As pessoas conheciam muito da ira de Deus, as pessoas sentiam muita culpa, as pessoas tinham até mesmo uma visão de um Deus bravo. Poucos personagens do Antigo Testamento entenderam a grandeza do amor de Deus. Tiveram alguns, por exemplo, Oséias, né? Oséias ele foi o profeta símbolo do amor de Deus. Deus estava revelando o seu amor através do profeta Oséias. A mesma coisa nos salmos, né? Nós temos vários salmos de Davi e de Asaf que tentam mostrar o grande amor de Deus e o grande cuidado que Deus tinha para com o seu povo. O próprio profeta Isaías tenta mostrar o amor de Deus, mas tudo isso era precário e limitado diante da vinda de Cristo e da maneira como as coisas agora se organizam a partir da morte de cruz de Cristo, inaugurando para toda a raça humana uma nova fase, um novo jeito de ser, um novo estilo. Foi por isso mesmo que Jesus disse aquilo que eu dizia antes: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. E toda a lei se resume no amor. Por causa disso também, Jesus está dizendo algumas vezes lá em Mateus 5, 6 e 7, Jesus usa, se eu não me engano, 8 vezes essa expressão ali. Jesus diz assim: vocês ouviram o que foi dito aos profetas, eu porém vos digo. Jesus usa 8 vezes essa expressão ali, para dizer o quê? Que a partir da sua cruz, um novo jeito de servir a Deus se inaugura na face da terra, em que não precisa mais de sacrifícios, não precisa mais estabelecer, ou não precisa mais satisfazer os preceitos e todas aquelas ordenanças que haviam na lei para ser salvo, de sacrificar um animal, de aspergir o seu sangue, de fazer isso e mais aquilo. Tudo isso acabou com Cristo. Um novo tempo, um novo jeito, uma nova maneira agora é inaugurada. Por isso que nós temos o Antigo Testamento, que está apontando para Cristo. Portanto, tudo que nós temos no Antigo Testamento nada mais é do que aquilo que está apontando para a cruz de Cristo. E nós temos também agora o Novo Testamento. Por isso que Hebreus diz que quando chegou o novo, o antigo ficou velho. Então, quer dizer, pastor Clayton, que nós temos que jogar fora o Antigo Testamento? Não, jamais. Porque o Antigo Testamento está mostrando Cristo. O Antigo Testamento nos mostra a lei. E Jesus disse que se eu quiser ser salvo pela lei, mas transgredir um mandamento apenas, eu transgredi todos. Então, o Antigo Testamento nos quer mostrar o quê? Que sem Cristo é impossível eu ser salvo. É isso. Porque quem é que consegue cumprir a lei? Tem aqui alguém? Ninguém consegue cumprir a lei. O Antigo Testamento serve para mostrar a falência dos esforços humanos.
a incapacidade dos esforços humanos, a dificuldade que nós temos para agradar a Deus, a impossibilidade que nós temos de fazer qualquer coisa que possa dar conta de nós diante de Deus. É impossível. Por isso existe o Antigo Testamento, que nos ajuda a enxergar a beleza da obra de Cristo, a perfeição da obra de Cristo, a completude que há na cruz do Calvário. O Antigo Testamento todinho está apontando para Cristo, e o Novo aponta para aquilo que Cristo já fez. Portanto, eu preciso ler e conhecer o Antigo Testamento para saber que eu sou humanamente falido e incapaz e impossibilitado de salvar-me a mim mesmo, e eu preciso conhecer muito bem o Novo Testamento para entender aquilo que Jesus já fez por mim, e pela fé eu me apropriar das bênçãos da salvação que a cruz de Cristo tem sobre a minha vida. E para isso eu preciso conhecer a obra, o legado da cruz de Cristo. E por isso, que bom que os irmãos aqui escolheram esse tema tão importante. E no Apocalipse, a gente pensa que o Apocalipse está só falando das coisas que vão acontecer. O Apocalipse também fala da cruz de Cristo. No Apocalipse está presente a centralidade da cruz, está lá na nossa apostila. Retrata Jesus como o primogênito dos mortos, aquele que foi morto, mas agora vive para sempre, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos fez reino, sacerdotes para Deus seu Pai. A Ele seja glória e domínio pelos séculos dos séculos. Apocalipse diz que Deus nos fez reino e sacerdotes. Vejam bem, na antiga aliança, apenas um pequeno número de pessoas escolhidas da tribo de Levi podiam ser sacerdotes, e eles tinham que ser de linhagem de pai e de mãe da tribo de Levi, senão eles não podiam ser sacerdotes. Portanto, um número muito limitado de pessoas. Sacerdote é aquele que podia entrar no Santo dos Santos. E Apocalipse, João em Apocalipse está dizendo o quê? Que ele fez eu e você sacerdotes. Portanto, nós podemos entrar no Santo dos Santos, não precisamos de intermediários, de pessoas que se coloquem entre nós e Deus, de nada dessas coisas, porque Ele nos abriu um novo e vivo caminho, conforme nós já lemos aqui nesta manhã. As palavras ditas na atmosfera de adoração que João viu diante do trono são que foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. João também chama Jesus 28 vezes lá no Apocalipse de cordeiro, numa clara alusão à sua morte vicária. Ou seja, a cruz de Cristo é a centralidade da Bíblia. Como eu dizia, o Antigo Testamento está apontando para a cruz de Cristo, e o Novo está falando da cruz de Cristo, daquilo que já foi. Povos de todas as tribos, línguas e nações, toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que há neles, bem como muitos anjos ao redor do trono, os seres viventes e os anciãos, proclamam dizendo:
ao que está sentado no trono, que ele é o Cordeiro, e que digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. A gente pensa que o Apocalipse é uma grande previsão de catástrofes e coisa ruim que vai acontecer na terra e no mundo. Não, Apocalipse quer dizer o quê? Que Jesus venceu e está sentado no trono. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Senhor dos senhores. Ele está acima de todo o trono, potestade, de todo o mal, de todas as coisas. Cristo está acima de tudo e de todos, porque Ele morreu na cruz do Calvário, pelo que Deus o exaltou soberanamente e o colocou acima de todo poder, principado e nome que se possa referir no céu e na terra. A cruz é a cruz que permite que Jesus seja Senhor sobre todas as coisas. Ele já era antes de morrer na cruz. Foi por isso que Deus disse: o Cordeiro de Deus morto antes da fundação do mundo. Ele já era Deus, já era soberano antes de todas essas coisas. Ele já era Deus. Mas Deus, para mostrar para a raça humana o seu grande amor, a sua grande misericórdia, e para mostrar que Cristo estava acima de todos os demais deuses falsos criados pela mão humana e pela mente humana, para mostrar que todo o sistema de sacrifício do Antigo Testamento não era suficiente para dizer para nós que Deus mesmo estava resolvendo o problema do pecado, quando Ele fez lá com Adão e Eva, matando aquele animal e cobrindo com a pele daquele animal, cobrindo a vergonha de Adão e Eva. Deus estava dizendo que em Cristo se cumpria toda a Escritura, todo o Antigo Testamento, todos os profetas, toda a lei, todas as ordenanças, todos os sacrifícios, tudo aquilo que havia sido dito no Antigo Testamento estava se cumprindo plena, completa e perfeitamente através da pessoa de Cristo e da sua cruz e da sua morte. E Deus estava mostrando para mim e para você que através da cruz de Cristo Ele está assentado acima de todo trono, potestade, poder e domínio, porque Jesus não ficou numa cruz, Jesus ressuscitou ao terceiro dia, e porque Ele ressuscitou, o mesmo poder de ressurreição que atuou em Cristo Jesus atua também na minha e na tua vida, para nos dar vida e vida em abundância, para permitir que eu e você sejamos filhos e filhas de Deus, vivendo a plenitude do Evangelho de Cristo aqui na terra, porque Ele morreu por mim e por ti na cruz do Calvário. Aleluia! Que maravilha é saber que Jesus pagou o preço pelos nossos pecados, pela nossa redenção, pela nossa vida na cruz, e é por isso que eu e você podemos ser felizes, alegres, andarmos de cabeça erguida, livres da culpa, livres da condenação, livres de qualquer acusação de quem quer que seja, quer seja acusação do diabo, quer seja acusação de pessoas, quer seja qualquer coisa que alguém possa fazer contra nós. Nós estamos livres de toda e qualquer condenação, porque Cristo morreu na cruz do Calvário por nós. Que coisa extraordinária! A cruz de Cristo é o maior marco de divisão da história e um novo começo para a humanidade, agora sob a égide de um novo reino, não temporal nem político, mas instalado no coração daqueles que decidem viver este reino. Por causa da cruz, o reino de Deus veio para os nossos corações. No Antigo Testamento eles tentaram montar um reino político,
um reino terreno, um reino humano, para tentar aproximar Deus deles. Mas em Cristo não precisa reino, não precisa governante, não precisa presidente, não precisa nada disso, porque o reino de Deus está instalado nos nossos corações por causa da cruz de Cristo. Uma vez perguntaram para Jesus: Senhor, aonde tu vais instalar o teu reino? Será em Jerusalém, em Samaria? Aonde que vai ser? Jesus disse: o meu reino está aí no coração de vocês. E todos os que morreram com Cristo, Paulo disse que nós morremos com Cristo, e todos aqui, irmãos de Carapina, que morreram com Cristo, todos, o reino está no teu coração. O reino de Deus está no teu coração. E o que garante isso é uma coisa só: é porque um dia Jesus morreu na cruz do Calvário. E esse é um dos principais legados da cruz de Cristo, que o reino de Deus agora está no meu e no teu coração, e nós vivemos a realidade deste reino. Amém, meus queridos? Obrigado, que Deus nos abençoe.